Estamos aqui agora com Pedro Melo, jornalista da TV Vanguarda. Pedro, você que estava aqui trazendo para a gente uma roda de conversa sobre o jornalismo, sobre divulgação responsável de informação. Fala pra gente como que tem sido essa responsabilidade que o jornalista ele tem que ter hoje em dia, que muitas vezes a gente vê até o jornalista não formado fazendo jornalismo e aí, às vezes falta alguma coisa para ele, aí, às vezes ele pode ter alguma coisa a mais que veio de casa. Como que funciona? Explica pra gente. Olha, eu acho que assim, o combate à fake news ele não começou agora na pandemia, mas ele se acentuou ainda mais na pandemia, né? A construção de narrativa é extremamente fundamental. É uma coisa que eu falei aqui que é fundamental mesmo. A gente precisa de mais jornalistas, de mais pessoas compromissadas com contar histórias, com apuração, com a verdade, com senso de justiça, que isso é fundamental. Você ter a noção, inclusive, que uma história pode impactar uma vida de uma pessoa, que pode mudar vidas e mudar com um contexto histórico que, assim, vai ficar marcado e registrado por todo o tempo. Então, o jornalismo tem uma função social hoje, que é de registro histórico e também de transformação social, que é muito importante, que é por isso que eu sempre defendo da formação do jornalista, com diploma mesmo, porque assim as empresas sérias, elas contratam os profissionais que têm diploma, que tiveram uma base, que tiveram uma formação com bagagem cultural, enfim. Mas assim, realmente a nossa guerra contra as fake news, ela começou muito antes da pandemia, se acentuou agora na pandemia, e nada mais do que a apuração, o combate à desinformação. E a gente viu que o trabalho da imprensa durante a pandemia e continua, tem sido fundamental, não só para pautar, juntamente com a ciência, as ações de prevenção, as ações de cuidado e da importância que tem, né, as pessoas terem a noção de conversar com a ciência. O jornalismo foi a porta-voz, né, da base científica, que durante todo esse período da pandemia foi fundamental para pautar as decisões políticas, o convívio das pessoas. Teve gente que torceu o nariz, a gente combateu muita informação falsa a respeito da vacina, a respeito de medicamentos, a respeito do uso da máscara. A gente começou sem, depois foi preciso colocar. Então tá vendo como a gente tem um papel que é fundamental para que a sociedade converse com a sociedade e entenda, né, o que a gente está passando, o que a gente está vivenciando. Então por isso assim, extremamente desafiador e fundamental o nosso trabalho, em conjunto com quem assiste, em conjunto com quem lê, em conjunto com quem consome conteúdo. E só para o adendo que você falou, né, às vezes a pessoa não é formada e está produzindo conteúdo. Legal, é importante que as pessoas produzam conteúdo, sim. Tem que ser jornalista para poder fazer uma reportagem com embasamento técnico, conhecimento de sociedade, sim. Mas assim, contribuir para o jornalismo, qualquer um pode fazer. Tendo um celular, tendo uma câmera, você consegue fazer um registro, fazer uma imagem, narrar um fato e trazer isso. Deixa que o jornalista vai apurar e vai junto com você conseguir trazer a notícia, fazer a construção dela de maneira a informar aquilo que realmente é de interesse das pessoas. Você falou muito dessa questão de fake news durante a pandemia, nesse combate à vacina. E muita gente fala da imprensa, fala mal da imprensa, divulga mal dos jornalistas, de quem está gravando, porque às vezes não compreende muito do que se passa lá dentro. Então, você como jornalista, pode contar pra gente um pouco sobre esse meio que aconteceu durante a pandemia, sobre as adaptações que vocês tiveram que fazer para trazer essa credibilidade, porque eu acho que muita gente se questionou um pouco sobre a credibilidade da mídia durante a pandemia. E agora nesses últimos, vamos dizer assim, nos últimos meses, que a coisa vem voltando a funcionar, que a galera tem tomado mais confiança na mídia. Eu acho assim, a gente realmente chegou, tudo foi novo, não foi só para o jornalismo, foi novo para todo mundo. Foi novo para a ciência, é um vírus novo para os políticos, é um vírus novo para a imprensa lidar, é um vírus novo para todo mundo. E poucas eram as informações. E assim, eu quero acreditar, e eu quero acreditar que as pessoas também pensem assim, que a gente toma decisões pautadas naquilo que a ciência, que é uma das áreas do conhecimento que mais vai investigar, que mais vai trabalhar, né, para se ter uma informação apurada, a verdade. A gente fala, né, por exemplo, né, só um adendo aqui, né, para você ter a confirmação, por exemplo, de um milagre no Vaticano,
eles vão atrás de universidades renomadas para que seja feito um trabalho de pesquisa científico que comprove que não há uma explicação com embasamento para justificar aquilo lá. Então, quando você vai analisar um vírus, o que a ciência está fazendo é exatamente isso. É buscando embasamento, é buscando dados, comprovações, testes para justificar o que está sendo feito, ou o que está acontecendo, ou o que a gente está vivenciando. O jornalismo foi colocado em descrédito, porque a parte da pandemia existe interesses políticos. A gente sabe como que funciona a política, não é só no país, isso é em qualquer lugar do mundo. Nós vimos também a imprensa sendo colocada em descrédito muito fortemente nos Estados Unidos, em função de um pensamento com ideais, com ideologia pautada em interesses políticos. Isso é responsabilizar uma informação que coloca em descrédito a imprensa e trazer uma informação falsa que vai formar uma opinião de uma pessoa, que vai conseguir convencer outras pessoas e que, num dado momento, se cria uma verdade falsa. Como é que pode ser uma verdade falsa, né? É uma informação que as pessoas não sabem, né, da realidade, acreditam no que foi falado e estão deixando de procurar quem busca a verdade sempre, todos os dias, e que há anos pratica isso, que é o trabalho da imprensa. Então a imprensa é fundamental. Então, assim, realmente foi colocado em descrédito, mas as pessoas começaram a perceber que a imprensa, aliada da ciência, um trabalho assim fechado mesmo, de apuração jornalística e de acompanhamento dos dados científicos, a gente conseguiu combater muitas das informações falsas. Muitas coisas foram faladas, né, absurdos assim a respeito da vacina, e depois ficou comprovado que a vacina colocou a gente onde a gente está hoje, né? Você só olhar para trás e ver, quando não tinha vacina, como é que estava a situação. Agora a gente tem vacina e como é que está a situação hoje. Com certeza, a vacina que vem trazendo a gente para uma situação de esperança de novo aqui no Brasil e no mundo inteiro. E para a gente poder finalizar, passa uma dica para o telespectador, para o ouvinte, para a pessoa que acompanha o jornalismo diariamente, mas que não sabe muito diferenciar, às vezes, uma notícia real de uma notícia falsa, que essa eu acho que é uma das maiores dificuldades que as pessoas têm hoje em dia, saber o que é real e o que é falso. Então passa uma dica para quem está assistindo agora. Primeira coisa, chegou uma informação para você numa rede social, clica no link e veja se ele não é um link de brincadeira ou se ele não é uma notícia falsa. Verifique se o site realmente, para onde você foi direcionado, é um site com provedor, um site oficial de notícia. Cuidado. Suspeite se não for um site conhecido, se não for um grande portal de notícias dos mais tradicionais que a gente tem na imprensa do Brasil hoje. Ainda assim ficou na dúvida, quer realmente apurar, leia mais de um portal. Ainda assim está na dúvida, procure os sites de apuração de notícias. A gente tem vários. Tem Fato ou Fake no G1, tem o Lupa, que faz um trabalho impecável, assim, a agência Lupa, né? Tem a revista Piauí, tem o pessoal que faz a apuração no próprio Instagram e traz essas notícias já a partir do momento que as informações são colocadas na imprensa. Eles mesmos já checam, já veem a veracidade e colocam aquilo como verdadeiro ou falso. Então, ficou na dúvida, procure as fontes oficiais de informação. Ainda assim, tô descrente, não quero acreditar. Vá nos canais de ciência, existem os portais do governo, da Anvisa, enfim, quando o assunto é saúde, né? Mas enfim, qualquer outro tipo de assunto, procure ler mais de uma informação, não vá acreditando na primeira verdade que chega. E a verdade tem vários lados, né? Às vezes a pessoa fala uma coisa, mas é o ponto de vista dela, tem vários outros envolvidos. Então, procure os sites oficiais, fontes oficiais de informação, porque é um trabalho sério, que não pode ser colocado em descrédito, e assim, ninguém acorda com o objetivo de enganar pessoas. Acho que o jornalista todo dia ele acorda com o objetivo de transformar pequenos mundos, e essa é uma função social que a gente tem que cumprir todos os dias.